Gênesis capítulo 3, versículo 6. Amém? Misericórdia ou amém? Amém. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, repita-se comigo, era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o jardim. O jardim, para quem não sabe, para quem ainda não tem esse entendimento, o jardim foi um ambiente que Deus criou para colocar o homem e a mulher, uma criação, alguém para que ele pudesse se relacionar, alguém para que ele pudesse compartilhar a sua eternidade, alguém que ele pudesse compartilhar o seu coração e alguém para que ele pudesse ser amigo. Daí então, um dado momento, nesse jardim tinha todas as coisas, mas faltava o mais importante, que era o homem. E Deus, num certo momento, ele foi lá, estava ele, Deus, Jesus, Espírito Santo, a trindade de Deus, e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Né? Quando ele criou isso, ele foi lá e haja isso, haja animal, haja macaco, haja vaca, haja mula, haja jumento, haja planta, haja água, haja dia, haja noite, haja tudo. Mas quando ele foi fazer você e eu, ele disse: façamos o homem. Ou seja, não era algo mais assim tão simples para ser feito. Embora ele tivesse o poder de falar, haja humano, ele não fez isso. Ele teve um carinho especial, ele teve um momento, uma reserva. Ele chamou a trindade, ele não estava mais só. E disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele disse ao homem: vai e domina sobre tudo isso daqui. Mas tem um porém: você não pode tocar nesta árvore. Você não pode, eu vou só te dar um limite. Você não toca aqui. Beleza. E estava lá o homem dando nome aos animais, estava lá o homem fazendo as suas obrigações, dominando, como o Senhor falou, mas o homem estava sozinho. Então, Deus fez uma companheira para ele. E essa companheira, chamada Eva, a mulher, e Deus tinha todo um ambiente ali, um ambiente propício, um ambiente gostoso, onde todos os dias, na virada do dia, o Senhor descia, ia se relacionar com aquela criação dele, com os filhos, aquelas pessoas, estava lá, batendo papo, conversando. Já pregamos aqui sobre isso, o pastor já pregou também, não é novidade para quem já é muito tempo aqui, mas teve um porém. Eva, ela estava no lugar certo, que era o jardim, mas ela estava no momento errado, num lugar errado, na hora errada. Eva estava batendo papo com a serpente. Eva estava dialogando com um ser que estava falando. E a primeira coisa que a serpente fala, querido, é questionar uma palavra que Deus tinha dado para o seu criador, o seu criado, o seu filho, Adão. E Deus disse para Adão: olha só, somente aqui tem um limite. Você tem todo esse ambiente aqui da igreja, mas aqui, eu não sei o nome desse negócio aqui, negócio de se colocar microfone, aqui você não toca, você não chega perto desse ambiente aqui. E Adão estava cumprindo essa ordem, mas Eva, ela estava, querido, preste atenção que nós vamos falar aqui, ela estava próximo daquele ambiente onde ela não deveria estar. Ela poderia estar em qualquer lugar, mas Eva estava com o seu coração inclinado para algo que Deus estabeleceu para que ela não ficasse, não tocasse, para que ela não se envolvesse. E Eva estava ali. A gente logo vai botar a culpa na serpente, mas a serpente chegou perto dela porque ela estava no lugar onde ela não deveria estar.
A serpente chegou para ela para questionar algo, porque Eva já estava com seu coração inclinado para aquilo ali. E a Bíblia fala que Eva, ao olhar aquilo ali, ela pensa, né? Que aquilo ali era desejável, que aquilo ali era agradável, era uma árvore frondosa, vamos dizer assim, com frutos frondosos. Aí a serpente chega para ela e fala: olha, quem disse que você não pode comer? Quem disse que você não pode tocar? Quem foi que falou isso para você? Quem falou para você que você não pode tocar aqui? Certamente, se você tocar não vai acontecer nada. Certamente, olha para cá, querido. Certamente, se você tocar, não vai te acontecer nada. O que vai acontecer é que você vai ser igual a Deus. Aí Eva olhou e viu que aquilo era bom. Ela viu que aquilo era prazeroso. E a Bíblia fala que ela coloca os seus olhos, né? Os seus olhos fixados naquilo ali, e ela começou a dar o start a toda a decadência da humanidade. O start a algo mais terrível que a humanidade experimentou. A coisa mais terrível que a humanidade conseguiu experimentar não foi lá a queda de Satanás, onde destruiu a terra que já estava construída, não foi. Não foi o ataque às Torres Gêmeas no World Trade Center, não foi. A coisa mais terrível não foi a pandemia lá da Espanha, aquela pandemia acho que é espanhola, né? Aquela coisa terrível, aquela peste negra. As coisas mais terríveis, querido, não foi o Covid-19. Existe algo mais terrível, que teve uma destruição, um impacto na humanidade. E Eva, ela foi levada pelo o aspecto físico daquela árvore. Eva, ela foi inclinada para aquilo que aquilo representava para ela. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 6. Vou ficar de olho aqui na hora. Vocês vão abrir a Bíblia um pouquinho. Vou tentar seguir tudo que eu escrevi, para eu não perder nada. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, há trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém. Eu posso concluir aqui que Eva, ao olhar para aquilo que não era permitido por Deus, ao contemplar aquilo que Deus não queria, e não só contemplar, mas desejar aquilo, eu entendo que Eva começou a se encher de escuridão nos seus olhos. Ela começou a encher o seu coração de cobiça por aquilo ali que estava diante dela, que ela não podia. E assim acontece conosco. Quando temos algo proibido que Deus não quer que nós estejamos, a primeira coisa que acontece, querido, é a gente deixar de enxergar a razão. A razão da gente fica ofuscada, a luz fica ofuscada. E a segunda coisa que acontece é o diabo, ele vem na nossa mente já gerando algo dentro de nós. Não é culpa do diabo, é as nossas concupiscências, porque nós somos, o diabo ele tenta, através dos nossos próprios pecados, algo que já está dentro de nós. Então, a gente começa a ficar em trevas, a gente começa a ficar perdido, porque os olhos, eles são, tipo assim, os nossos olhos, ele é uma das janelas da alma. E quando a gente contempla algo assim, a gente começa a ficar perturbado na nossa mente. A gente vai dar alguns nomes aqui ainda. E Eva começou a ficar perturbada. Volta no capítulo... Você não precisa abrir, não. Deixa só que eu abro, para ganharmos tempo. Minha Bíblia está deslacerando já.
E vendo a mulher aquela árvore que ela era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejado para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. O que é cobiça aos olhos? Porque ficamos tentados em nossa mente. Porque nossos olhos é o comando central. Os nossos olhos são uma das janelas da alma, aonde entra algo muito fácil e podemos nos corromper muito fácil também. Temos história de 2 outros homens que nós vamos falar aqui. Vamos sair um pouquinho de Eva, a Eva que foi corrompida por algo, mas vamos falar de outros 2 homens. Um deles é Sansão. Sansão, ele tinha uma palavra sobre ele também. Sansão, ele era nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia tocar em animal morto, e qual era o outro? Deixa eu me lembrar. Beber vinho. Sansão não podia beber vinho. Mas Sansão, ele já estava totalmente dominado no seu coração e nos seus olhos. Se você pegar o livro de Juízes, no capítulo 14, você vai ver que Sansão, ele é atraído por uma filisteia. Ou seja, alguém que não era do seu povo. Alguém que Deus disse que não poderia o povo de Israel estar em relacionamento com outros povos pagãos. E beleza, ele já estava com seu coração inclinado. Daí, ele vai tomar uma mulher. E nesse caminho aparece um leão. E ele pega com a força que ele tem, com o Espírito Santo que habitava nele, ele arranca a cabeça daquele leão, ele pega os queixos daquele leão assim e rasga a cara do leão, querido. Tal força daquele homem. E ele sai para um caminho. Chega lá naquele caminho, ele chega lá naquela civilização, naquela família lá, ele vai numa vinícola, ele chapa vinho. Ele fica bebendo, chapando vinho, só que Sansão, ele tinha um limite de Deus. Ele não podia tocar em vinho, ele não podia tocar em animal morto. E Sansão chapou. E quando ele volta, aquele animal morto, as abelhas fizeram uma colmeia ali e se encheu de mel. E ele voltando, ele toca naquele animal morto e pega aquele mel e sai pelo caminho tomando mel. Você consegue ver comigo que o pecado ele é gradativo. O pecado ele não começa quando você, homem ou mulher, vai para um hotel ou um motel com uma pessoa. O pecado não começa ali, o pecado ele começa nos olhos. O pecado começa quando você olha e fala assim: é bom, é agradável aos meus olhos. E aquele bom, aquele agradável na mente começa a gerar um monte de coisas. As emoções da gente começam a liberar químicas dentro de nós. E a gente começa a ficar cego da razão. O nosso coração, a nossa mente começa a se encher de trevas. Porque se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. E os olhos olhou para aquilo que não deveria. Daí começa, não é nem gradativo, né? É decadência. Daí começa a decadência espiritual de uma pessoa. Tudo porque olhou. Tudo porque não simplesmente olhou, mas continuou olhando. E aquele olhar gera um relacionamento. A Eva começou a se relacionar com a serpente. Porque ela começou a dialogar, ela estava ali batendo papo. Qual era o problema? O problema não era o jardim. O problema era a Eva. O problema era a Eva. O outro grande homem de Deus, que é Davi. Davi, ele estava lá no seu castelo e do nada ele olha para uma mulher tomando banho. Primeiro, Davi não tinha que estar lá, ele tinha que estar na guerra. Era tempos de guerra e o rei tinha que estar na guerra. Só que ele não estava, ele estava em casa, à toa, fazendo nada. E mente vazia é a oficina do capiroto. E ele está lá à toa, fazendo nada. Enquanto os seus soldados, os seus ministros estavam lá trabalhando, estavam lá guerreando, ele estava lá fazendo nada. Aí o que acontece? Ele olha para uma mulher e se interessa.
E ele manda perguntar: quem é essa mulher? Daí ela é casada, mas e daí? Ela é casada, mas e daí? Por quê? Os olhos começam a se encher de escuridão. O pecado é escuridão. E daí, se ele é casado, ele é bonitinho? E daí, se é a menininha do mundo, ela é bonitinha? Para os adolescentes, jovenzinhos, aí solteiros, né? O que tem se ela vai pro funk? O que tem se ela é do mundo? Ela é bonitinha, ela é agradável, ela é perfeitinha, ela é complicada e perfeitinha. Você me apareceu, estrela da sorte. Não aguentou. Taca fogo, Jesus. O problema, querido, são as consequências que essas coisas geram. O problema todo ainda é muito maior. Nós vamos chegar lá. Vamos caminhando comigo. 2 Coríntios, capítulo 11. Está bem tranquilo, não estou gritando. A glória. Estou conseguindo não, hein? Versículo 3. Eu estou em primeiro, é segundo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Assim como a serpente, querido, encheu Eva os seus sentimentos de concupiscências, assim como a serpente começou a trabalhar no campo da razão, no campo das emoções, desculpa, assim como a serpente começou a chegar para Eva com suas palavras, com suas astúcias e falar assim: olha, não se preocupa não, Eva, não se preocupa não vai acontecer nada com você. Olha, Deus só não quer que você conheça, porque se você conhecer, você vai ser eterno, você vai se parecer com Ele, mas olha, é gostosa, olha, come. Não vai te acontecer nada, os seus olhos vão se abrir, você vai ter entendimento. A serpente foi no campo da mente, querido. Assim que ela atua, assim que Satanás muitas das vezes atua, ele não consegue te destruir aqui dentro. Você está firme com Deus, você está buscando a presença, e Ele começa a trabalhar na sua mente. Ele começa a vir com fortalezas. Ele começa a pegar a palavra de Deus e deturpar dentro da sua mente. Será que isso é verdade? Será que vale a pena você servir a Deus? Será que vale a pena você se entregar a sua adolescência, a sua juventude? Mas tanta gente aí que está conseguindo tantas coisas, está crescendo, e só você que não. Satanás começa a trabalhar na mente. E a pessoa vai se entregando. Você consegue ser um homem fiel à sua esposa. Você esposo, consegue ser fiel ao seu esposo. Mas aí de repente vocês brigam. Às vezes a situação está ruim dentro de casa. Aí Satanás vem fazer o quê? Ele vem trabalhar nas emoções. Coloca aquela pessoa para te dar carinho. Aquela você não recebe em casa, mas ele coloca alguém para te dar carinho, porque você está emocionalmente ruim. E ele começa a colocar pessoas para te destruir. E você, sem querer, aceita.
porque aquilo é bom, é agradável. Você é adolescente, olha para mim agora. Você é jovem, olha para mim agora. Festa de crente é chata. Crente não gosta nem de fazer churrasco. Aí chega lá no mundo, qualquer festa cristã do mundo bomba. E você olha para aquilo, é legal. Os meus amigos se divertem. É bom, é agradável. E você com aquele teu jeitão de crente, não fala palavrão, e todo mundo te zoa, todo mundo te deixa para baixo, te coloca para baixo, não te coloca na roda de amigos. E você olha para aquilo, eles falando aquelas coisas, todo mundo rindo. E você olha e fala, aquilo é bom, é agradável. Só que todas essas coisas, elas nos trazem cegueira. Se a gente se envolve, e a gente vai se envolvendo mais, e a gente vai se envolvendo mais. E aí os nossos olhos vão contemplando e vão se apaixonando pelas coisas do mundo. O nosso coração vai se inclinando e vamos nos apaixonando pelo mundo. E o mundo vai entrando dentro de nós. Por quê? Porque o mundo é bom. Quem fala que o mundo é ruim está mentindo. Porque as coisas do mundo são boas, sim. São muitas coisas agradáveis, sim. O grande problema é se nós tornarmos amigos dele e se nos inclinarmos para ele e vivermos através dele. Não é porque é bom que eu preciso me envolver. Não é porque ele é bom que eu tenho que estar lá. Amém ou não? Volta em Gênesis comigo, querido, para a gente terminar. Estou quase na metade. Três, 2, diz assim, teve... Não, estou lendo 4. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente, mais uma vez ali, cumprindo seu papel, porque o diabo ele veio para matar. O diabo veio para matar. De novo, o diabo veio para matar. E ele roubou algo, ele matou algo, ele destruiu algo. Nós vamos chegar lá. Estou quase acabando, tá, gente? O que fazer para não cair no engano, nesse mesmo engano de Eva? Primeiro, nós lemos aqui que Deus tinha estabelecido uma palavra e Satanás deturpou aquela palavra. Amém? Vocês estão comigo? Satanás deturpou aquela palavra e Eva caiu no engano. Então a primeira coisa que nós temos que fazer está escrito em Romanos capítulo 12. Não precisa abrir a sua Bíblia, deixa só que eu leio para a gente ganhar tempo. 12:2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer para não cair no engano é estar debaixo da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Sermos submissos à sua palavra. Precisamos nos submeter à palavra de Deus. Se Eva submetesse à palavra de Deus, ela não teria caído no engano da serpente. Se Eva se submetesse ao que Deus ordenou, ela não teria caído, ela não teria dialogado, continuado dialogando com a serpente. Sabe aquela mensagem de WhatsApp, de repente, que você recebe? Oi, gatinho. Oi, lindo. Bom dia.
Se você rejeita essa mensagem, você não vai cair no engano de Satanás. Se a tua namorada está em casa, você chega na casa dela, você que namora. Se você chega lá na casa dela, querido, e ela está sozinha, você fala: oi amor, boa noite. Ela: boa noite, pode entrar, tem alguém em casa? Não, então eu vou embora. Então vão ficar ali no portão comigo. Porque se você fizer isso, você não cai no engano de Satanás. Porque entrar é bom, abraçar é agradável. O problema é que a gente não para no primeiro passo. A gente não para no começo. A gente só para depois que está lascado. Depois que a gente já caiu. A gente está lá dialogando com o pecado, a gente está lá. E começa a ficar cego, porque a mente ela produz desejos. As emoções nos produzem desejos, vontades. Eva, quando olhou, ela desejou, querido. Ela desejou. Ela não só desejou comer aquele fruto, mas ela desejou que Satanás disse que ela teria conhecimento. O problema é a consequência disso. O problema é a consequência que tudo isso gera. Para que a gente experimente a perfeita vontade, a agradável vontade de Deus, temos que nos submeter a Ele. Não tem como experimentar a vontade de Deus sendo rebelde à sua palavra. E o segundo problema implica no primeiro, que é o mundo, essa era. 1 João 2,15 fala assim: não ameis o mundo e nem no que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Lá o Gênesis, tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, aquilo que você olha e deseja e você quer para si, mas não pode, embora seja bom, porque o melhor é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia continua dizendo que aquele que se coloca amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Isso é muito sério. Queria que você ficasse de pé. Não vai lá para trás não, tá, gente? Só para ficar de pé, a palavra ainda não acabou não, hein? Por favor. Segura mais um pouquinho. Se quiser apagar essa luz aqui para mim, pode, por favor. O pecado que Eva cometeu, que Davi cometeu, que Sansão, muitos outros homens e mulheres de Deus, nós também cometemos. Nós também erramos. Só que eu quero falar sobre algo muito ruim, mas também sobre algo muito bom. O algo muito ruim, que é o centro de toda essa mensagem, é a consequência de tudo isso. Era o jardim. É o tema dessa mensagem. Perdendo o privilégio do jardim. O privilégio do jardim não são aqueles frutos maravilhosos. Não era a paz que poderia ter naquele jardim. Não era degustar daqueles rios maravilhosos, o frescor da manhã, onde Deus regava aquela terra com orvalho. A pior coisa que aconteceu com Adão e Eva é que eles perderam o relacionamento que eles tinham com Deus. A pior coisa que aconteceu na humanidade foi que eles perderam o relacionamento, irmão. Eles viam Deus face a face,
Deus descia todos os dias para conversar com eles. E eles não puderam mais ver Deus. O coração deles se apartou de Deus, porque eles foram além dos limites, os limites que Deus colocou para eles. Quando nós pecamos, nós erramos. Embora qualquer consequência que possa haver, a pior de todas elas é que a palavra de Deus diz, Isaías 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não salvar, e nem o seu ouvido agravado para não ouvir, mas o vosso pecado faz separação de vós e o vosso Deus. Quando eu peco, o Espírito Santo que habita em mim, porque eu sou um templo dele, ele tem que se retirar. E ele tem que tendo que se retirar, ele vai ao Pai para interceder por mim. E a Bíblia fala que é com gemidos inexprimíveis, é com dor, é com sofrimento. Por quê? Porque ele quer você de volta para ele. E aquilo que foi perdido no Éden, lá no Getsemane ele recupera. Lá no Getsemane ele sofreu, ele sangrou a dor da morte. E dali ele foi para um outro monte, que é o Calvário, o Gólgota. E lá ele restabeleceu a comunhão que Adão e Eva perdeu lá no jardim, lá no começo. Ele enfrentou todas as coisas que você já sabe, somente para trazer você de volta para ele, para me trazer de volta para ele. Essa é a parte boa dessa mensagem, que é a esperança para nós, porque o Senhor, ele resgatou aquilo que nós perdemos nele. Ele tirou o jardim, Adão e Eva do jardim, e colocou o jardim dentro de Adão e Eva depois, e passou a habitar dentro desse jardim de novo. Só que há um outro problema. Ainda tem gente que fica cego, porque continua tocando e comendo aquilo que o Senhor disse que não é para comer, não é para tocar, não é para se aproximar. Ainda tem muitas pessoas que já teve esse entendimento, mas saiu do jardim. E o Senhor está chamando de volta, porque Ele quer habitar novamente nesse jardim. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem o jardim, que conhecem aquele que habita no jardim, que já ouviu a voz do Pai nesse jardim muitas vezes, mas se escondeu, mas fugiu. E o Pai está chamando. Aonde você está? Cadê você nessa noite? Cadê você? Mas Senhor, estou indo para a igreja, mas você ainda não está na minha presença. Senhor, eu estou tentando fazer tudo certinho, ok, mas eu ainda não posso habitar em você. Aonde você está? Eu só quero me relacionar com você de novo. Eu só quero estar com você de novo. Eu sinto saudade de você. E essa é a pergunta do Senhor nessa noite. Aonde você está? Você é crente também, mas que perdeu o relacionamento, já não consegue estar com Ele todos os dias, na viração do dia. E a pergunta dele nessa noite: cadê você? Onde você está? Quero te encontrar nessa noite.